Quero até entender a sua visão disso, porque eu acho que pode contribuir muito assim nas metáforas que a gente tem. Tem um princípio que é o princípio do tempo. Geralmente, cara, o princípio do tempo é o que mais machuca. Ok. Porque quando você tá na pressão, você tá levando pancada, você sabe que tá levando pancada. Sabe. Chega uma hora que você se acostuma com a pancada. Então, chega uma hora que você tá tanto tempo no deserto que você fala assim, cara, tô mais próximo do fim do que desistir. Então você vai levar mais pancada e tá tudo certo. Ok. Só que o lance do tempo, o desafio, é que você não sabe quando vai acabar. Sacou? Você não sabe quando que qual é o tempo necessário para começar a se preparar e ver os seus primeiros resultados. Ok. Então, descobrimos o que queremos fazer, o que nascemos para fazer. Certo. Talvez você exercer isso, talvez demore para esse dinheiro chegar. Claro que demora. E aí, qual que é o lance? Como que você enxerga que a pessoa tá no caminho certo, só não tá no tempo certo da grana, da colheita? Ou quando você sabe que o problema, por exemplo, do dinheiro é o do segmento, ou de não estar no lugar certo? Então, o grande problema é que isso que nós estamos falando é pra gente que é muito trabalhada e desenvolvida. Sinceramente, o que nós estamos falando, saber o que é. Você tem sinais, não é? Você tem sinais que você não está no caminho certo. Então, que sinais você está no caminho certo? Felicidade, relacionamentos, você tem tesão por fazer uma coisa que não... O dia que você vê você trabalhando pelo teu sonho, domingo à noite, domingo de manhã, Felizão. aí você está no teu caminho. Tipo, muito mais simples. Eu falo assim para as pessoas que, cara, se chegasse a nossa assessora e falasse, ó, hoje tem 10 entrevistas, eu ia achar irado pra caramba. Não ia ser um peso, nossa, tem que gravar 10 vezes. Você fala, caraca, 10 entrevistas. Então, quando você tá nesse fluxo, isso aí você tá bem. A pergunta é séria, ai, como é que eu sei? E outra, tem gente que fica puto da vida que fala assim, você tá dizendo isso porque você não tem que pagar as contas que eu tenho que pagar. Primeiro que você se colocou onde você tá. Ninguém te levou onde você tá. Não existe vítima. Enquanto a pessoa tem autopiedade, é o pior dos sentimentos. Em 2006 eu sofri um acidente, quase morri, minha vida foi à lona. E eu fiquei 1 ano me sentindo a pior das pessoas, com autopiedade, porque a seguradora não me pagou. Eu destruí minha vida em 1 ano. É impressionante que eu fiz em 3 meses dívida para 3 anos. Por causa da autopiedade. Então quem está nos vendo e está com autopiedade, larga disso agora. Pega a nossa marreta e vamos dar uma marretada na autopiedade. Sai daí. Você pode sair. Sabe? Não tem conversa. Agora, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Essa é a real. Pede ajuda, chama o São Longuinho, dá 3 pulinhos, faz qualquer coisa, mas sai da autopiedade. Cara, a autopiedade, quando eu tô com dó de mim, acabou. Quando eu tô com dó de mim, acabou. Mas a moral é o seguinte... O que a gente precisa? Precisa ativar a ambição, cara. Isso é um grande problema. Uau, quando a gente nasce, a gente é acostumado a ser bonsai, lembra? Sim. 7, 8, 10, 20, 30 anos, você acostuma. E aí, dependendo da cor da tua pele, dependendo do teu tipo biofísico, dependendo do teu sotaque, dependendo da escola que você fez ou não fez, uma sociedade começa a falar pra você que você é inferior ou é superior. E quem acredita nisso só se lasca. Porque, cara, não existe isso. Isso só tá na cabeça da gente. É forja, amigo. É a vida real, né, a vida. Então, assim, é a pessoa real, se permitindo ser um bonsai. Então é o seguinte, primeira coisa, ninguém é responsável pela sua felicidade e você também não é responsável pela felicidade de ninguém. Não aceite isso. Sem você eu não vou ser feliz. Cara, você Mentira. É um obsessor. É um parasita. É um vampiro. Eu preciso de você. Se você precisa de mim para ser feliz, tô fora. É você mesmo que eu não quero. Então, assim, não existe tampa da panela. Isso é mentira. Existe complementariedade. Não existe você me completa, né? Existe você me complementa. Não existe a tampa da, como chama? A laranja, metade da laranja. Não, não aceite isso. Você já é completo. E com uma pessoa legal ou com uma situação legal, você é mais completo ainda. E a dinâmica da felicidade humana é ajudar o próximo. Existem algumas leis. Mas a dinâmica da infelicidade humana é ajudar o próximo errado. Uau. Então tudo tem pegadinha. Tudo tem pegadinha. Tudo. O que não tá bom? O que não tá bom é a pessoa que trabalha sem contribuição, sem caridade. Se a pessoa está conectada, naturalmente um cachorro vai latir, um gato vai miar. Certo? Então o que eu quero te dizer, o fogo vai queimar. Tem características de um ser humano que está alinhado. Logo, o que eu acredito que funciona para mim. Lembra o começo da conversa? O maior nível de controle é soltar o controle. Se você é uma pessoa que pratica caridade, que pratica gratidão, uma pessoa que agradece todos os dias, que elogia, você está numa sintonia e vem para você. Epa, sou marreta. Quando você quer muito olhar o mundo, o que eu tenho que ser, o que eu tenho que ser na guerra da comparação, sua autoestima nunca sai ilesa, você se destrói. Então, sim, cara, você tem que ser você mesmo, mas ser você mesmo é um processo.
Eu não preciso ter certeza. Eu preciso pegar padrões, a fonte, eu vou chamar de fonte. A fonte fala, é por aqui, é por aqui. Eu falei para você porque que eu vim aqui. E eu sei que o Dani vai ver essa entrevista. O Dani é meu diretor-geral lá do Luz da Serra. Ele, chefe, vamos lá, tem um negócio para ele. Eu falei, cara, aquele podcast que tá marcado. Eu vim aqui só porque eu senti, cara. Falo pra vocês aqui com sinceridade. É muito louco isso. Eu vim porque eu senti. E acontece sempre. Eu não podia estar aqui, a minha vida tá doida. Eu tô do lado da minha mãe, eu não vou visitar ela, porque a minha vida tá uma loucura. E já aconteceu um fenômeno de sincronicidade no hotel agora que você não acredita. Eu vim correndo deixar minha mala no hotel, entrei no hotel errado, que tinha quase o mesmo nome. E ao invés de olhar pelo endereço, eu fui pelo nome, eu ex-me no lugar errado. Aí o motorista estava me esperando, eu falei, cara, não me leva no certo, vamos direto, só vou me atrasar, não gosto de me atrasar. E aí, na hora que eu entrei no hotel errado, eu encontrei um amigo que fazia 3 anos que eu não via. Naquele hotel, naquela hora. Esse amigo tinha acabado de descer para magnetizar o cartão. Só naquela janela de tempo, naquele momento. Ou seja, não era o hotel errado. Não, e eu já marquei de jantar com ele hoje. Eu falei, vamos jantar hoje para ver por que a gente se encontrou. Que loucura. Então, cara. assim, eu acredito que quando você não tem dinheiro para pagar suas contas, você não pensa em Deus. Você só pensa como Deus te abandonou. Eu acredito que quando você não tem dinheiro para comer, você não pensa em Deus, só pensa porque você largou. Então, a pior coisa que tem é o desespero. Mas o desespero, ele se dá porque a pessoa vai perdendo a identidade dela, perdendo a identidade dela, perdendo a identidade dela. E eu vou falar a real, porque é por isso que eu acredito tanto em podcast. E isso aconteceu por anos e anos e anos de influenciação de uma mídia. Cara, vou falar a real aqui, é uma coisa que eu não falo aberto. Tem três elementos de uma conspiração que eu chamo RPR. RPR. Religião, calma, não estou falando mal de Deus. Questionar a sua religião não é questionar Deus. Não sei se você viu, mas nós dois aqui, nós somos pessoas que Deus é importante para nós. Né? Eu já vi que para esse podcast isso é sério. Então, questionar a sua religião não é questionar Deus. Inclusive, questionar o teu livro sagrado não é questionar Deus. Porque qualquer escritura do mundo que você pegar, o questionar é importante. Porque quem não questiona, você tem um ditador como líder. E é nesse questionamento que, na maioria das vezes, sai essa evolução, esse progresso, esse entendimento, né? Que, inclusive, o Henrique, nosso sócio aqui, ele costuma dizer muito, que eu acho muito legal, que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Claro. Porque, o princípio da filosofia, né? Porque quando encontram-se as respostas, mudam-se as perguntas. Né? Então, o questionamento é... Bonito essa aí dá cortezinha. Viu, Essa dá cortezinha aqueles, filósofo né? Vinícius Antônio. É isso aí. Então, aí, cara, dentro desse... Religião, RPR. RPR. Religião. A religião medieval, ela entendeu que a pessoa feliz não ia para a igreja, resumindo. Então isso não pode acontecer. Então se cria a ideia de um demônio, algo, uma figura que você não dá conta sozinho. Então entendo que isso aí é o triângulo da dominação. Existe você sozinho não dá conta, existe um demônio ou um grande mal, aqui é a sua salvação. E eu sou um cara Jesus Futebol Clube. Jesus para mim, ele está comigo o tempo inteiro. E ele não é... vou falar uma coisa... Ele não é um salvador. Calma. Cara, ele é o maior professor de todos. A salvação se dá por utilizar... aquilo que ele ensina. Faz sentido? Faz sentido, tá. Tá bom. Alguns religiosos não gostam quando eu falo isso. Mas eu entendi Mas a minha intimidade com Deus é uma coisa que tem que ser respeitada. Eu respeito quem não aceita. Não estou falando isso para ofender ninguém. E aí se colocam ele como o único salvador no sentido de... Não faça nada, deixa que ele faz tudo para você. Tá, entendi. Então toda a nossa metáfora que não serve para nada, é só não fazer nada e esperar Jesus me salvar. Sim. Não, para mim não, né? Para mim não. Se você pensa assim, tá tudo bem. Eu acho que inclusive que a gente tem que cada vez mais discordar numa boa e entender que a vida é assim. E aí desse contraste, a igreja medieval descobriu que o ser humano estava indo fora para um sentido de estilo de vida em que ele era feliz. Aí falou, você está feliz agora, mas depois da morte, quem que vai te salvar? Tem um demônio, tem um mal. Então começou a se criar um processo de controle para que só através da igreja da época isso acontecesse. Que foi quando começa a cobrança das indulgências. Isso aí. Porque por isso que surgem os reformistas, que eram as pessoas que questionavam isso, já. Então questionar a religião eu sou fãzão de Lutero. Eu sou fãzão de Lutero. E a gente tem um exemplo muito aqui que vem antes do Lutero, que é o John Wycliffe e o do Jerônimo de Praga. Que é quando eles morrem por aquilo que eles acreditam. Sim. Que a gente usa muito aqui na experiência que a gente tem do Forjando com as pessoas de fora, que se chama Núcleo de Forjamento Presencial. A gente usa a história desses caras. E tem muita gente que fala, Jesus morreu, olha eu de novo falando coisas polêmicas. Jesus morreu para nos salvar. Tá, mas Jesus morreu
porque era o propósito, ele ia até o fim com aquilo. Ele não ia ceder. A mensagem do amor dele, a mensagem que ele tinha, a ideia que ele tinha, ele se vender e mudar, não, desminta, não aceite, largue mão disso que você semeou. Ele não ia, ele ia até o fim. Ele ia até o fim. Então Jesus morreu na cruz por muitos motivos, mas com certeza um deles é porque ele acreditava naquilo. Aquela era a função dele. É como você acabou de falar agora. Sim. Ele veio para fazer aquilo. E também os astrólogos dizem que Jesus morreu na cruz porque ele era Capricórnio, e Capricórnio é teimoso e não muda de ideia. Tem algum que é Capricórnio aqui? Você? Capricorniano gosta de trabalhar, né? Põe a coisa na cabeça. Então a religião, ela trouxe isso, e é por isso que essa religião medieval, ela traz a ideia de que dinheiro é pecado. Quando você vê a reforma, quanto mais dinheiro a igreja tiver, melhor. Eu fiz uma amizade com um pastor multimilionário, que já era antes de ter igreja, fez isso que foi um chamado da vida dele. Uma vez tentaram difamar a igreja dele. Porque tinha carros importados na frente. E tentaram difamar. Por que essa igreja tem tanto carro importado? O que será que acontece aí? Ele já vinha de um bastidor de ser multimilionário e o networking dele só tinha gente rica, que ia naquela igreja. Aí, ao invés de fazer um aspecto ruim, fez um aspecto bom. Que igreja é essa que só tem carro bom? Dá certo. A igreja. Então, assim, o que eu quero dizer é que essa visão do dinheiro errado, o dinheiro corrompe as pessoas. Cara, o que corrompe as pessoas não é o dinheiro, é o ego corruptível. Timóteo 6,10. O dinheiro é a raiz de todo mal. Não, cara. Na própria passagem tá que alguns homens, por cobiça o dinheiro, lá. A própria passagem, ela tá mal interpretada ou mal traduzida. Por cobiça o dinheiro. A raiz de todo mal é a cobiça. A cobiça é o ego. A cobiça é o demônio de cada um. Então, assim, a igreja tentou sustentar essa ideia de controle. Se você não tem dinheiro, você não tem poder. Cara, dinheiro dá poder, poder dá liberdade, liberdade quebra o sistema. Dinheiro dá poder, poder dá liberdade, liberdade quebra o sistema. Quebra o sistema, anarquia, destrui tudo? Não. Quebra o sistema dos outros para você poder impor o teu. Por exemplo, eu quero trabalhar aqui no lugar que você trabalha, eu quero fazer meus horários. É o teu sistema. Por quê? Porque você tem dinheiro. E o dinheiro pode subsidiar o estilo de vida seu. Então eu quebro o sistema que eu estou viciado para criar um sistema meu. Dinheiro dá poder, poder dá liberdade, liberdade quebra o sistema. Se todo mundo descobrir isso, o processo de dominação acaba. Agora, vou ser justo também. Naquela época, a igreja medieval... Pro lado ruim também funciona. Também, não, só pro lado ruim. Agora, naquela época também tinha 5, 10% de ideia que o povo era muito doido. Não tinham princípios, não tinham nada, precisavam de cabresto ali para mudar princípios. Nós estamos falando da época do olho por olho, dente por dente, qualquer um matava o outro e não era assim. Antigo Testamento. Agora, o que eu quero dizer é que essa ideia de pecado, de atribuir emoção ruim ao dinheiro, ela existe. E aí o triângulo da dominação foi feita. Lembra, você não dá conta sozinho. Existe um grande mal, aqui o Salvador. O tempo passa, lá na Grécia vem as policeias, as cidades se surgem. A cidade surge e começa a democracia, o governo que emana do povo. E aí, o que eles vão olhar? Eles vão olhar para a religião, que é uma estrutura muito dominadora. Uma estrutura que funcionava bem, que as pessoas ouviam, que as pessoas temiam. O que essa estrutura fazia? Existe um grande mal, você não dá conta sozinho, aqui um salvador. O que a política fez? A mesma coisa, cara. Existe um grande mal, injustiça social, crime, problemas. Você não dá conta sozinho. Eu sou o salvador. Quem é o salvador? Político. Isso funcionou maravilhosamente bem e funciona até hoje. Por isso que quando um político ganha ou perde, a gente fica triste ou feliz porque a gente coloca a ele a atribuição de salvador. Isso não é real. Sim. Isso não é real, cara. Mas é algo muito vendável. Mas tá entendendo agora? Me acompanha. Assustador. Sou químico. Estudei indústria química por muitos anos. A indústria farmacêutica, não falei dos médicos. Os médicos estão dentro dessa estrutura, é mais forte que eles. E eles fazem... Precisa jogar o jogo pra estar no... e não é nem... Eles fazem, cara, eles fazem milagre. Não vou dizer que tem pesquisa mostrando que um outro recebe dinheiro para indicar um medicamento. Isso aí tem em todo lugar. Todo lugar tem, certo? Mas o que eu quero dizer é que os médicos são... A maioria trabalha em condições subhumanas, sabe? De um jeito doido. É a classe que mais se droga, infelizmente. Já desde a faculdade, então o nível uma das de piores pressão, saúdes financeiras do país. A nível de forja está exagerado, sabe? Quando o fogo é demais ali. O ferro já fica tão mole que ele já não consegue mais se tornar uma Não todos, resistente. graças a Deus, mas tem. Se você for falar quem é médica que trabalha em plantões, em condições difíceis, sabe o que eu estou falando. Aí o que aconteceu, cara? A indústria farmacêutica percebeu a mesma estrutura da igreja. Tá, só para entender. Religião, política e... Agora, remédios. Tá, remédios. Olha só, existe um mal. Esse mal é virose, você tá velho e genética. Sozinho você não dá conta.
Tá aqui o Salvador. O remédio. Então fazem você acreditar que sem remédio você não vive. Então o brasileiro, ele consome em média 55 cápsulas comprimidos por dia com 50 anos, mais ou menos. 70% dos brasileiros morrem com alguma doença crônica. Você tem noção que 93% dos remédios que as pessoas tomam no mundo poderiam ser evitados? 93. 93. Quais que ficam? Anestesias, antifebris, esses remédios que são super necessários. Até remédio para pressão alta pode ser evitado. Porque a gente aprende a conviver com pressão alta. A gente aprende a conviver com diabetes. E não fazer a mudança que a doença pede. Eu não estou julgando ninguém. Cada um tem suas doenças. Eu só estou falando sobre uma coisa. Então, se criou a ideia que a doença ela não tem cura. Você não dá conta sozinho. É um grande mal. Está aqui. Todas essas 3 estruturas trabalham com um contexto. Você não dá conta sozinho. Você é uma vítima. Você sozinho não dá conta. E o princípio da prosperidade é totalmente o contrário. Autorresponsabilidade. Eu sou responsável. O princípio máximo da prosperidade é eu crio a minha realidade. Se eu acredito no triângulo da dominação, que serve para política, religião e remédio e para qualquer outra coisa, eu e tu poderíamos estar dando uma aula aqui criando esse triângulo. Para qualquer coisa. Sim. E é isso que tem no marketing digital hoje em dia, infelizmente. Que é que aqui eu tô falando e tem um monte de gente que fala assim, ei, fulano faz isso, ei, cicrano faz aquilo. Eu comprei um curso que o cara falou assim, se o teu produto é bom, você tem você tem a obrigação de fazer tudo o que tem que ser feito para as pessoas comprarem. Eu não vou mentir, não. 500 vagas, falta 10%. Se isso é mentira, eu não posso mentir. Integridade acima de tudo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Isso pra mim é verdade, porra. Aí, cara, olha só. Esse triângulo, ele se chama RPR, que eu quis dizer, Religião, Política, Remédio. Ele criou uma ideia de que não damos conta sozinho, de que eu preciso dos outros para viver. E eu preciso fazer uma ressignificação. Remédio é bom, importante? É claro que é. Mas remédio não vai curar a minha negligência com o meu corpo, com a minha alma, com a minha vida. Com a sua não ida pra academia. Política é importante? Claro que é. Escolha bem, cobre os seus políticos. Mas, cara, não é isso que vão fazer para você, não, cara. Você pode fazer um monte de coisa. Não falei para você que estava ajudando os bombeiros lá? Tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar... Não. E a primeira coisa, espiritualidade. Cara, quem vai te salvar são teus atos. Eu posso transferir, Jesus me salva. Ele vai me salvar, mas eu posso fazer tudo errado. Mas daí então essa virada, ela criou em nós a ideia de ficar esperando aposentar para ter um resultado, que quando isso acontecer eu vou fazer. Criou um princípio de dependência e vitimização, que é o que nós temos que quebrar.